Olá pessoal, meu nome é André Traves, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana, e eu venho começar a falar para vocês sobre os critérios diagnósticos para transtorno decorrente ao uso de álcool e outras substâncias químicas. Atualmente a gente tem o DSM-5, que ele cita 11 critérios para que possa ser avaliado os transtornos decorrentes ao uso de álcool e outra substância entre leve, moderado e grave. Anteriormente tínhamos o DSM-4, que ele fazia a separação entre uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas e as dependências. Então, eu sempre vou partir da vertente de que não existe diabético de beijinho, diabético de brigadeiro. Então, na dependência, eu vou seguir nessa mesma linha, mesmo tendo aí tecnicamente, teoricamente, essas divisões de leve, moderada e grave, eu sempre vou seguir que dependência é dependência e a gente vai tratar o paciente com essa angústia, com essa patologia que ele vai estar nos demonstrando quando nos procura. Então, um dos critérios aí é o uso em quantidade maiores ou por mais tempo que o planejado. É aquele caso que o paciente ele planeja tomar uma quantidade de cerveja, uma quantidade de destilado, fazer um uso determinado de maconha ou de cocaína ou de crack, não importa. Mas é o que eu determino fazer e eu não consigo cumprir. Eu não consigo atingir aquela quantidade que eu falei, por exemplo, vou ficar com uma garrafa de cerveja e aí quando eu vejo eu estava com 5 garrafas de cerveja, tá? É a mesma coisa com outras questões aí de outras substâncias psicoativas. A mesma coisa com o tempo. É um período que eu me coloco a estar dentro do bar, me coloco a estar numa festa, mas eu não consigo cumprir aquele período. Então eu ia ficar 1 hora na festa, quando eu vi, eu fiquei a noite inteira, por exemplo. Então eu não cumprimento, seja de quantidade ou seja de período. Um outro critério é o desejo persistente ou incapacidade de controlar o desejo. Então, eu tenho um desejo, eu sei que eu não posso beber, eu sei que eu não posso fazer o uso, eu consigo segurar por um período essa vontade, esse desejo, só que aí eu não consigo dar conta e vou lá e faço uso de álcool ou outras substâncias químicas, tá? Então, eu não consigo controlar, não consigo segurar, não consigo dar conta desse desejo que vai durante um período, vai aumentando, vai exacerbando os sintomas de abstinência, tá? Outro ponto já puxando seria essa abstinência, que seria o período que eu estou sem fazer o uso, tá? Seja de álcool ou outras substâncias psicoativas. Então, esse período que eu estou abstinente vai desencadear vários sintomas pela ausência, vários sintomas pela falta, que é chamado de síndrome de abstinência. Ou seja, só vai ter síndrome de abstinência quando um paciente, né, dependente ou tiver aí um transtorno decorrente ao uso de álcool, substância leve, moderado ou grave, estiver na falta, estiver abstinente. Não vai ter sintomas de abstinência se o paciente permanecer no uso. Às vezes eu ouço muitos pacientes falarem: ah, mas eu não tenho nenhuma síndrome de abstinência, eu não tenho nenhum sintoma. E aí a gente vai avaliar com o paciente, a gente vê que o paciente nunca permaneceu abstinente. Ou seja, o paciente continua em uso, tá? Quando eu falo em uso, gente, eu não estou dizendo que o paciente ele precisa fazer esse uso diário, porque vamos imaginar a intoxicação alimentar. Normalmente eu tenho uma intoxicação alimentar, durante 3, 4, 5 dias eu não posso nem ouvir ou ver aquele alimento que eu fiquei intoxicado. Passados 5 dias, já começo a imaginar que eu poderia comer de novo aquele alimento. Então, a intoxicação por álcool ou outras substâncias psicoativas é a mesma coisa. É esperado que o paciente, para se recuperar, ele fique um período aí sem sintomas nenhum e sem fissura nenhuma. Então é importante que a gente avalie também essas questões com o paciente. Outro ponto seria a fissura importante, que seria essa vontade exacerbada, que ela é apresentada por sintomas, não só com a vontade, que a vontade vai ser o último degrau que eu falo aí dessa abstinência, mas ele vai apresentar de várias formas, às vezes pesadelo, alteração de humor, alteração de apetite, de insônia, né, questões físicas. Então tudo isso é importante que o paciente perceba, para ele saber que isso está acontecendo devido à síndrome de abstinência. A fissura será o último degrau, que seria a vontade exacerbada de fazer aquele uso de álcool ou outras substâncias psicoativas, tá?
E um outro ponto, que se deixar de desempenhar atividades sociais, ocupacionais ou familiares devido ao uso. Esse é um dos outros critérios, em que a gente fala que a diminuição de repertório, em que eu deixo de viver a vida social naqueles ambientes que não tem mais álcool ou outras substâncias. Eu não vejo mais graça em fazer parte de algum ambiente, de alguma atividade, de alguma festividade em que não tem uso de álcool ou outras substâncias químicas, tá? Então, se eu vou em alguma festa que não tenho álcool, eu saio, vou no bar do lado, faço uso de bebida, ou já venho, né, guardado essa bebida e faço uso durante a festa. Então não tem graça para mim. Na vida ocupacional, mesma coisa, eu deixo de fazer algumas atividades para honrar essa questão desse uso de álcool ou outras substâncias químicas, tá? Eu deixo de frequentar atividades com a família devido a esse uso. Então são alguns critérios que eu trouxe para vocês, para que a gente possa avaliar junto ao paciente item a item, para que a gente possa fechar um diagnóstico mais fidedigno, confirmado com o médico, confirmado posteriormente, e aí a gente desenvolver aí uma qualidade de vida no prognóstico desse paciente. Na próxima semana eu vou estar falando dos próximos critérios, e aí voltamos a conversar, voltamos a discutir, a refletir sobre esses critérios, para que a gente possa aí acompanhar o paciente com profissionais especializados, com lugares especializados, para que esse tratamento seja saudável e da forma mais humanizada possível. Obrigado e até a próxima semana.